E, sem dúvida, grande é este mistério. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais um bocado de lições do livro de Deus. Aleluia, pelo que temos aprendido neste encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós estamos naquele ponto em que o Senhor Jesus Cristo, ao mostrar para ela que não era nem ou não seria a partir daquele momento, nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, o lugar de adoração. Então, para exemplificar, ele disse: Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha, desde os primórdios, desde Moisés, lembre que Moisés, lá no deserto, na liderança da caminhada do povo de Israel rumo ao deserto, em um momento de cansaço, em um momento de tédio, ele quis ver Deus. Ele que tinha tido tantas experiências com Deus, agora ele queria a experiência máxima. Mostra-me a tua face. E Deus perrompetoriamente disse: não, homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, a gente percebe a impossibilidade de o homem ver Deus. Deus não tem forma. Deus é Espírito. Desde o princípio, Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Imagine essa terra, esse mundo tão vasto, tão lindo, mas era um caos. E nem por isso Deus estava ausente. Ele estava bem presente. E Moisés registra que ele, Deus, o Espírito, em Espírito, que é a natureza dele, habitava naquele caos. Isto é,
no sentido original, estava ali, dentro daquela dimensão de preparação para a criação. E agora ele revela para a mulher, de modo claro, Deus é Espírito. Ele estava falando da natureza de Deus. Então, sendo Espírito, não é preciso. Ele estava dizendo para ela, não seria mais preciso pensar, ir a um determinado lugar para encontrar Deus. Deus seria ou é encontrado em qualquer lugar. Que pena, a cultura religiosa passou a pensar, a crer que Deus só está no culto, na igreja. Eu vou na igreja para encontrar com o meu Deus. Tem gente que dá esse testemunho. Os discípulos também tiveram o mesmo drama. Lembre que Jesus estava dando as últimas instruções, realmente se despedindo. Era a última semana dele entre os discípulos. E Jesus, nos seus ensinos, ele falava muito do Pai. E então, Filipe disse para ele, Mestre, mostra-nos o Pai. Olha que pedido, o mesmo pedido de Moisés lá no passado. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele tinha razão, pois que Pai é este? O Senhor fala tanto nele ou dele. O Senhor, o Filho, nós estamos vendo diariamente. E o Pai, mostra ele para nós. Aí, Jesus, como que admirado da falta de percepção espiritual dos discípulos, Jesus disse, Filipe, por que você me disse? Por que você está me dizendo isso? Mostra-nos o Pai. Filipe, eu estou há tanto tempo convosco. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Jesus estava dizendo, eu sou o Filho. Este homem que vocês estão vendo diante de vocês, este homem é o Filho. Ao mesmo tempo, ele é o Pai. O Pai na sua natureza, no seu espírito. Eu sou o Deus encarnado. Ele já tinha dito em João 10:30. Eu e o Pai somos um. Ele não disse somos dois, somos três. Ele disse somos um. Então, no final destas palavras de despedida, ele disse, eu irei, mas
o meu Pai vai enviar um outro Consolador. Aí então, ele completa aquilo que ele havia dito para a samaritana. O Espírito da verdade que habita convosco. Quem estava habitando com os discípulos era ele, Jesus, que aqui ele chama de Espírito da verdade. O Espírito da verdade que habita convosco e estará em vós. O Espírito não vê, não é visto, o mundo não percebe. Vocês, sim, ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! Jesus estabelece aqui a diferença entre os dois tempos. Deus estava habitando com eles na pessoa de Jesus, o Deus encarnado. E depois do Pentecoste, ele viria como o Espírito Santo. Ele viria na sua originalidade. Aí então, ele seria o Consolador, pois ele não estaria sujeito a lugares, ele não estaria sujeito mais a ir ou ficar, mas estaria para sempre com eles, convosco. Ele não estaria com eles, mas estaria neles. Aí ele completa: não vos deixareis órfãos. Isto é, eu não vou deixar vocês sem pai. Eu estarei habitando em vós. Aleluia! Pelo privilégio de hoje, o nosso privilégio é maior. Nós não temos um Deus de longe, um Deus lá no céu. Nós temos o Deus conosco. Nós temos o Deus em nós. Por isso, ele disse para a samaritana: Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém e amém.